Então, já está gravando. Ok. Ainda voltando no aniversário da Fra, eu gostaria de dizer que aquela frase da Fra, que é: benditos sejam aqueles que viveram antes de nós, os que estão conosco e os que virão depois. Essa se aplica nesse momento a todos os irmãos que já passaram por nós e que vão passar ainda por Afrá e vão deixar luminosos rastros dos seus trabalhos. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos falar da Sofia, né? Que é um livro sagrado da Igreja Gnóstica. Tá? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, obviamente, é um livro muito complexo. Nós vamos aqui nos ater aos aspectos chaves que servem para o benefício de todos, para que todos se coloquem, entendendo onde estão e o que precisam fazer para sair desse lugar onde estão, se desejam subir, se desejam descer, isso é a escolha de cada um. Então, a Pista de Sofia é o livro sagrado da Igreja Gnóstica, contém ensinamentos gnósticos, e como diz o mestre Viracocha, né, logo na sua obra A Igreja Gnóstica, logo na entrada, né, ele diz assim: o que é o Talmud para os semitas, e o Bhagavad Gita para os budistas, e o Corão para os muçulmanos, a Bíblia para os cristãos, assim é para nós, os gnósticos, a Pista Sofia. Né? Então, é a nossa Bíblia sagrada, a Pista Sofia. A Pista Sofia mostra, em suas linhas, no seu conteúdo, no seu texto, o mito de Sofia, né? Que é a alma, a história da queda da alma para os limites inferiores da luz e sua epopeia, com consequente ascensão aos planos superiores quando retorna à casa do Pai. Um fato que só foi possível após a aquisição da gnose, da sabedoria. Né? Pista Sofia é um texto gnóstico encontrado por volta de 1772, após várias mudanças de propriedade, seu conteúdo traduzido para outras línguas já foi originalmente escrito em copta, né? E depois foi traduzido para outras línguas. E com isso, muitos grupos de estudos e filosóficos se debruçaram sobre ele à procura de riquezas no texto. Mas Pista Sofia é também, como identificamos, a personagem de um texto. A alma, a nossa alma, num ato de descuido, deixa os limites do pleroma, limites superiores da luz, e cai, sendo aprisionada pelos regentes, senhores do mundo inferiores. Tudo isso é descrito por Jesus nas suas reuniões com seus discípulos, após o seu retorno a esse plano de desenvolvimento para completar os ensinamentos aos discípulos. Então, Jesus, depois dos fatos do Gólgota, né, sobe para os planos superiores da luz e depois desce com suas vestes iluminadas e começa o trabalho de conclusão do ensinamento aos discípulos. Né? E nós vamos ver direitinho como é que ele ensinava e quais foram o teor dos seus ensinamentos. A sabedoria, os ensinamentos que estão contidos na Pista Sofia, são também encontrados no budismo, na Vedanta, e principalmente nos seus aspectos mais ocultos. É também reconhecido e considerado por muitas filosofias como sendo o próprio cristianismo primitivo, como é o caso da teosofia, trazendo ensinamentos chaves necessários para a evolução das almas. Então, o que tem na Pista Sofia, a essência do ensinamento, ele é comum a várias
pai das filosofias, né? Seus ensinamentos foram excluídos dos evangelhos canônicos, mas alguns deles fazem parte dos evangelhos, mas de forma velada. E isso tem característica de serem compreendidos por aqueles que conseguem entender no sentido mais oculto das palavras. Por isso, o estudo desses ensinamentos pelas pessoas que procuram a sabedoria oculta deve ter um ponto de início, mas nunca um ponto final, e deve ser sempre acompanhado de um regime de práticas que promovam a expansão da consciência. O que é isso, né? Ao longo da nossa vida espiritualidade, do nosso estudo da espiritualidade, nós vamos expandindo a nossa consciência, de maneira a poder absorver os aspectos que estão ocultos atrás das letras, atrás de todos os livros que se apresentam a nós. Né? O ensinamento dos livros não se limita à sua letra, mas sim muito além daquilo que a letra está ali mostrando. Né? Então, um pouco de histórico só da Psicosofia, para nós já entrarmos no conteúdo dela. O texto da Psicosofia, o conteúdo dela, né, é um texto atribuído a Valentino, originário do século II. Mas há indícios que muitas mãos colaboraram em sua origem, pode ter existido numa era ainda pré-cristã. O manuscrito, com o texto de Psicosofia, foi descoberto em 1772 pelo pesquisador Albert Haskell, do qual herdou o nome, e depois de sua morte foi vendido ao Museu Britânico com o nome de Código Haskeliano. Hoje, com a revelação de informações para a humanidade, entendemos o que pode ter acontecido naquela época. Né? O que pode ter acontecido naquela época? É um texto que vai dar muito poder ao homem. É um texto que vai fazer com que o homem supere as limitações aqui desse mundo, que nos são impostas pelos regentes desse mundo. Então, ele foi combatido desde o início, assim como foram todos os outros que precederam Psicosofia, mas que procuravam sempre dar poderes ao homem, né? Poderes superiores aos regentes do mundo, como é o caso de Akhenaton, depois veio Sócrates, e muitos que se sucederam ainda, os grandes grupos gnósticos foram severamente atacados pelo governo aqui dos arcontes desse mundo aqui. Por exemplo, o que a gente percebe também é que logo depois que Jesus deixa os ensinamentos, há uma preocupação muito grande em se escrever o que foi dito, em se registrar o que os ensinamentos, porque de alguma forma, eles tinham a intuição que eles seriam perseguidos, que eles seriam eliminados, mas que tudo deveria ser feito para que esse texto continuasse, para que ele fosse assim não destruído, para que ele chegasse essas informações chegassem até as épocas mais futuras, né? Como acabou chegando, né? Os frades do mosteiro de São Pacômio, eles esconderam muitos manuscritos em vasos de barro, né? Esconderam no meio das cavernas. Isso veio ser descoberto agora em 1945, que são os evangelhos gnósticos, né? Os evangelhos apócrifos. O próprio texto da Psicosofia também foi achado dessa forma. Né? João, quando escreveu o evangelho do Apocalipse, né? o livro do Apocalipse, ele tinha certeza que ninguém que se soubessem o real teor desse texto, ele iria ser tirado de fora da Bíblia. Porém, ele fez uma linguagem velada, ele colocou lá uma linhazinha assim, dizendo: ai daquele que tirar esse texto da Bíblia. Né? E como o pessoal lá que analisou a Bíblia no concílio de Nicéia não entendeu nada, acabaram deixando lá o Apocalipse, e o Apocalipse acabou trazendo para nós muitas informações importantes. Né? Também está todo velado. Eu estou escutando algum barulho. Alguém, por favor, que está com o microfone aberto,
Por favor, feche para que, né, para que o som saia melhor, ok? Bom, vamos então entrar definitivamente no texto lá aqui da Psofia. Psofia, um livro de difícil compreensão, né? Não recomendado aos iniciantes de estudos esotéricos. Né? O Iracocha diz sobre o livro que a grande maioria não o entende, e por isso o criticam. Mas é compreensível, uma vez que essas pessoas não possuem as chaves para o entendimento. Então, ele deixa bem claro que o que está escrito lá precisa ser interpretado de várias maneiras, né? É como você tem que fazer o seu trabalho espiritual, de expansão da consciência, e depois mergulhar no livro para tentar minerar um pouco tem que garimpar a sabedoria, né? Ou então estar numa escola, como a escola gnóstica, a escola da Fra, onde esses ensinamentos vão sendo distribuídos de maneiras homeopáticas, né? A leitura dos livros sagrados nunca deve se limitar a uma leitura, né? Aquela situação, já li, pronto, acabou. Não, os livros devem ser lidos várias vezes, né? A nossa mente tem que absorver a primeira vez, depois absorve a segunda e a terceira. E quando ela chega lá na quinta, ela já absorveu mais uma grande parte daquilo que está lido, né? A mente física não tem esse poder de assimilação numa vez só. Então, os livros sagrados devem ser colocados ali na nossa cabeceira, para que toda noite a gente leia um pouco, e na noite seguinte mais outro pouco, e depois volta e lê tudo de novo, e vai assim, lendo 4, 5 vezes um capítulo, depois passa para o próximo, e assim por diante, né? Tem um ditado que diz assim sobre esse assunto: nós nunca mergulhamos 2 vezes no mesmo rio, ou seja, sempre quando você vai mergulhar num rio, não é o mesmo rio, a água que está ali já é outra. É a mesma coisa no texto sagrado, né? Você nunca vai ler o mesmo texto 2 vezes. Sempre quando você lê a segunda vez, ele vai ter um sentido totalmente diferente. Né? Pode vocês acreditarem ou não, mas só quem está lá lendo que vai perceber isso, né? Então, nesse slide aí, você está vendo uma figurinha meio estranha aí. Eu vou apresentar ela para vocês, tá? Essa figura é a figura de Aldabaoth, ou Namael, ou Samael, ou Sacas, ou sobre vários nomes que ele possui, e é o regente dos planos inferiores, regente dos planos materiais, né? Esse é o grande demiurgo que nós falamos tanto na igreja gnóstica, ok? Então, vamos lá. Então, na Psofia, né, o caminho é simbolizado é caracterizado por vários cânticos e louvores que são os arrependimentos ou metanoias, né, de Psofia, que é a alma que pecou por deixar as suas regiões de origem sem o seu par e se deixar enganar pela luz que vinha dos limites inferiores. Então, Sofia é a alma que nasceu lá nos limites superiores da luz, de repente ela está fazendo um sobrevoo lá, além dos limites onde ela podia ir, né? E aí ela foi resgatada, ela foi raptada pelos arcontes que moravam ali nos limites inferiores e foi enclausurada, está aprisionada até que ela receba aí a luz, até que ela receba a ajuda de algum ser, né? Então, o seu pecado original foi o pecado da separatividade, pois ao descer para os limites do caos, a consciência do mundo material de nomes, formas, sem o seu par, Jesus, símbolo do eu superior, e Sofia abre uma brecha que a separa da consciência espiritual. Então, a gente precisa entender 2 coisas. Pit Sofia é um livro, mas também é um ser, né? É uma entidade espiritual, ok? A gente vai sempre falar de Psofia, ou se é no texto, não vamos falar mais do texto. Então, vamos falar agora só de Psofia, a alma, né? A alma que é objeto do texto Psofia. Então, Psofia, enclausurada lá nos limites inferiores da luz, já já eu vou explicar os limites inferiores da luz.
Então, enclausurada nos limites inferiores da luz, recebe de Jesus arrependimentos, ou seja, metanoia, ou seja, canções de louvores, para ela compreender o que aconteceu com ela, né? Ela vai vencendo progressivamente esses apegos às coisas do mundo, se livrando do domínio de seus carcereiros, né? Reorientando assim sua mente, né? Para que rejeite a gratificação da natureza inferior do mundo da realidade, o mundo da luz. Então, em outras palavras, Pixofia somos as almas que estão encarnadas, né? Todas as almas encarnadas, elas são aqui prisioneiras de uma forma ou de outra, né? Tanto é que nós vivemos nesse mundo pela lei da roda de Sansara, né? Nós nascemos, morremos e retornamos a nascer. Então, nós ficamos aí nesse looping sem fim, né? Até que nós alcançamos uma vibração tal que permite para nós vencer esse limite dominado pelos arcontes. Então, como diz o mestre Viracocha, pistis Sofia, pistis é fé, mas não a nossa fé habitual que resulta da aceitação de uma opinião estranha, porque te contaram ou porque você leu. Não, não. Fé, em sentido bíblico, é uma força. Uma força é a força mágica. E basta se ter tanto quanto um grão de mostarda para levantar uma montanha e jogá-la ao mar, né? Essas são palavras do mestre Viracocha no seu livro A Igreja Gnóstica. Tá? Então, se pistis é fé, Sofia, sabemos, é ciência, de modo que pistis Sofia é poder da ciência, é teurgia, magia branca, cuja chave, naturalmente, não está disponível a todos. O gnóstico, portanto, exige primeiro o domínio de pistis, a fé, e depois a sua comprovação dos fatos. Daí nasce a frase do mestre, prima intelligere deinde credere, né? Que é uma frase em latim que quer dizer inteligere é escolher dentre, né? Escolher dentre uma série dessas ideias que se apresentam na sua mente, você vai escolher aquela, vai ter o cuidado de escolher aquela que vem do próprio coração, que você reconhece, aquela que é o seu eu sou, né? E uma vez que você já escolheu aquela voz, né? Então, depois você dá o crédito necessário ao que ela vai te falar. Então, prima intelligere. Depois, deinde credere. Coloque a sua fé com toda a força nela, porque é ela que vai te arremessar lá para cima, né? A fé, como diz também Paulo naquela passagem do Coríntios, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três. Mas o maior destes é o amor. A fé é a força que nos impele para frente e para o alto. O atributo do primeiro raio da criação, junto com os demais atributos, que é fé, força, proteção, poder, vontade dirigida ao Criador, vontade divina, né? Esse é o atributo principal. Então, no livro Psicofia, existem três grandes cenários que são montados, né? Para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, o primeiro deles é a situação de Jesus após a ressurreição, ascensão e posterior retorno glorioso aos limites superiores da luz, para continuar a instrução de seus discípulos. O segundo é o mito de Sofia. E o terceiro são outros ensinamentos em forma de diálogo de Jesus com seus discípulos. Tudo isso está lá. Mas tem muitos outros ambientes importantes também. Por exemplo, no quinto livro, tem lá os rituais da Fra. O ritual da Igreja Gnóstica está todo no quinto livro, né? Nós vamos passar aqui, rapidamente, pelos itens 1 e 3 e vamos nos fixar no segundo, né? Para que nós possamos dar mais atenção ao segundo e deixando o primeiro e o terceiro para uma situação posterior, uma outra aula, quem sabe, onde a gente possa, então, entrar em detalhes nesses aspectos, né? Então, para a gente, antes de começar no primeiro, nós vamos, então, estudar aqui o universo gnóstico, que vai explicar tudinho o que eu estou falando aqui.
No universo gnóstico, né, você tem aqui esse desenho, que foi feito pelo próprio Papi. Ele apresentou esse desenho no final do século XIX, no livro dele que chama A Alma Humana, né? Então, ele mostra aqui, bem esquematizado, e a gente gosta de coisa esquemática, né? Porque é 2D, 2D você entende, mas você não está exercitando a sua mente espiritual. Vamos deixar primeiro, então, aqui, vamos explicar aqui. Então, segundo o Papi, segundo a Sofia, e ele está aqui dizendo que a Sofia está mostrando para nós, né? Que é o quê? É o pleroma, que ou seja, é um esquema do pleroma, né? Ou seja, de todo o plano divino. Né? Então, você tem aqui no centro, todo mundo está vendo aí, né? Aqui no centro, você tem o plano físico. Aqui é o planeta Terra, tá? Vamos entender assim, é o plano físico. Depois, aqui mais para cima, vocês estão vendo aqui a delimitação de um outro plano do plano astral, que tem aqui um dragão formando um círculo e a cauda na boca, né? Conhecido por Ouroboros. Okay? Aqui é o plano astral. Depois aqui vocês têm mais um limite vazio aqui. Deixa eu mostrar aqui com o meu mouse aqui. Deixa eu mostrar aqui com o meu. Aqui, então, vocês vão ter aqui esse daqui, que é o plano astral, ou plano dos eons. Né? E aqui vocês vão ver lá que esse dragão aqui vai ser dividido em 12 partes iguais, né? E aqui você tem um 13º eon. Sofia, que nasceu aqui nos mistérios, nos limites superiores, ela podia ficar só até aqui, ó, tá? Até esse 13º eon. E depois você tem aqui 24 círculos, né? Que vai do primeiro mistério ao 24º mistério aqui. Primeiro mistério lá de fora e o 24º aqui, mistério, que são os níveis de luzes do plano divino. Né? Então, Sofia nasce aqui e tinha como limite ficar até aqui no 13º eon, mas ela acha de vir para cá, e é onde ela foi arrebatada. Né? Na verdade, isso é uma alegoria, isso é um mito. Né? Ok? Na verdade, aconteceu com ela o que acontece com todos nós. Nós nos deixamos levar e somos prisioneiros da nossa dependência da matéria. Esse é o verdadeiro significado da Sofia. Né? Então, aqui vocês têm o plano divino, composto de 24 círculos, o 13º eon. Né? Aqui, o plano astral e depois aqui o plano físico, que é o planeta Terra. Né? Então, de maneira que todos que moram aqui no planeta Terra, ou que morrem e têm as suas almas elevadas para o plano astral, eles não podem ultrapassar esse plano, porque aqui os eões dominam. Os eões, os arcontes dominam, né? Os eões do destino, os arcontes do destino. Né? Então, você vive preso aqui nessa esfera. Aqui, ok? Então, enquanto a gente está no 2D, está bom aqui, né? Mas nós devemos imaginar isso como se fossem esferas, assim como o planeta Terra é uma esfera. Imagine que esse plano aqui do astral, plano dos eons aqui também é uma esfera, e todos os círculos do plano divino são esferas concêntricas, né? Eu tenho aqui que a gente pode ver isso aqui como se a gente imaginasse que fosse um abacate, né? Então você tem lá no abacate, né, o centro dele, que é o plano físico, depois mais um plano aqui vazio, depois, por volta, você tem aqui, né, toda aquela camada que é o plano astral. Né? Deveria ter mais uma camada aqui, o abacate não tem, mas é assim que a gente deve imaginar, ok? Esse é como acontece aqui. Tá certo? Então, a gente tem que ter essa figura na cabeça. Já já nós vamos mostrar outra particularidade dela, né? Então, o pleroma, o universo físico e hiperfísico, é composto de 3 mundos, ó, com 3 planos, que estão emaranhados. E na figura foram separados para facilitar a descrição. O plano superior, ou plano celeste, é formado, de acordo com o autor da Sofia, de 24 círculos concêntricos,
nomeando os 24 mistérios, que são ensinamentos, que são níveis de consciência, que são níveis vibracionais. Né? O 24º mistério é o mais próximo dos mundos inferiores e do primeiro mistério, que Jesus irá descrever com detalhes. E é o que contém a herança dos eleitos, bem como as forças, princípios e criaturas celestiais. Eles, os 24, correspondem aos 24 anciões do livro do Apocalipse, né? O livro das revelações. E possuem como chave as 24 joias, que também decoraram o nome do místico Yod-Heh-Vav-Heh. Mas isso aí é uma outra história, né? Isso a gente precisa ver ali para ler. O plano mediano, ou plano astral, é representado pelo dragão do hermetismo, o Ouroboros, dos iniciados, que forma um círculo, uma vez que a boca devora a cauda. Esse dragão simboliza as ondas de fogo do plano astral, o mar de chamas do iniciático hermético e o purgatório dos cristãos. O plano físico, ou da humanidade corporal, está rodeado por todos os lados pelo dragão astral. Ninguém pode vir ao céu, vir do céu em direção ao plano material, ou ir do plano material em direção ao céu, sem ter que passar por essa área de domínio do dragão. Este é o mundo dos arcontes, cheios de tormento e de armadilhas. O plano físico começa pelo círculo firmamento, localizado na parte inferior do círculo do caos, e esse plano físico contém as estrelas, né, todos aqueles luminares, os planetas, a Lua, tudo aquilo que a gente consegue ver a olho nu, né? Aqui nós já vimos, e aqui nós vamos ter aquela outra interpretação dessa figurinha aqui, que é feita pelo próprio Papi, né? Ele fez questão de fazer essa figurinha aí, para que nós pudéssemos entender a chave que está aí por trás de tudo isso, né? Então, primeiro, nós vamos ver aqui que ele desenhou o dragão dividido em 12 seções ou éons, né? Cada uma desses éons tem uma porta que se abre para os mundos superiores, para as alturas, que é essa portinha aqui que tem do lado de cima aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Esses aqui é a porta dos arcontes das alturas, dos olhos das alturas. Então, essas portas aqui, cada uma delas, você tem 12 portas aqui, que são guardadas do lado de fora pelos arcontes, né? Para que ninguém venha de fora para dentro e ninguém possa sair, né, de dentro para fora aqui, né, almejando subir aos planos superiores. Vocês verem onde nós estamos, nós estamos aqui presos, né? Nós estamos aqui encarcerados nesse plano aqui. Nós não conseguimos entrar lá no plano divino, que é o objetivo nosso. Né? Então, aqui você tem a Terra, como ele mesmo falou, aqui tem os luminares dessa Terra, tem o firmamento, depois aqui você tem o caos, a primeira esfera do caos, a segunda esfera, que é o esfera o plano dos arcontes, do destino. Então, quando você morre, a sua alma vai vindo para cá, e ela encontra os arcontes do destino aqui, e eles vão dar para você a destinação que deve. Você vai ir para um dessas 12 divisões aqui do Ouroboros, né? Muitos ainda associam esses 12 com signos do zodíaco, então, dependendo da experiência que você tem que passar, você vai ficar aqui dentro de um zodíaco diferente, né? Então, Jesus, quando ele também fez quando ele subiu para o céu, ele subiu na sua vestimenta de luz e vazou, ele foi direto para lá. A luz dele era tão forte que ele cegou os arcontes que estavam lá. Tá? E depois, quando ele voltou, mais ainda. Então, ele foi, voltou e retornou para lá. Então, essa é a grande dádiva do mestre. O seu manto de luz, né? Ele vai vencer todas essas interferências aqui causadas pelos arcontes. Né? Mas nós, mortais pobres, nós temos aqui que nos esforçar para que a nossa vestimenta de luz seja tão brilhante quanto a do mestre, para podermos vencer todas essas dificuldades que estão aí. Né? Deixa eu ver mais o que tem aqui.
Bom, aqui Papi faz uma observação importante, que ele faz o 13º é um plano de estágio, né? É um plano aí intermediário que, a partir dele, você pode adentrar o plano superiores aí. E também que os E11 existem no plano superior, só que os tradutores de filosofia não brindaram-nos com essa revelação aí. Então, o quê? O termo se refere a todos os oficiais arcontes, todos os chefes das cortes astral se diferenciam pela forma como preenchem suas atividades. Então, veja, o termo arconte, o termo senhores do destino, os senhores aqui da Terra, né, que Cristo muito mais vezes se referia a ele nos seus diálogos como eles têm, que nada tem do Cristo. Esses seres nada têm do Cristo. Eles não têm membro, eles não têm alma. Então, são seres que hoje a gente está associando eles como seres extraterrestres, né? Bom, então, é aí onde nós estamos enclausurados. Essa é a palavra que nós temos que falar, ok? Nós estamos aqui enclausurados. Vamos ao outro. Então, o nosso primeiro tópico é a ascensão de Jesus, né? Então, a primeira parte do texto de Pisofia descreve a situação de Jesus após a sua ressurreição dos mortos, enquanto estava instruindo seus discípulos no Monte das Oliveiras e sua ascensão gloriosa para os níveis superiores da luz e o retorno ao convívio dos discípulos. Ele subiu, ficou lá 30 horas e retornou. Tá? E ele retornou. Jesus permanece por um período de 11 meses, ou há quem diga 11 anos, instruindo seus discípulos num corpo sutil, né, após o retorno dessa sua viagem gloriosa. Né? Uma cena gloriosa é descrita. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras com seus discípulos e, de repente, em meio a trovões e terremotos, ascende aos céus uma fulgurante luz que ofusca todos os seus discípulos. Depois, Jesus retorna ao seio dos discípulos, envolto em 3 vestes de luz, reluzindo de forma ainda mais brilhante do que quando havia subido aos céus. As declarações de Jesus após o seu retorno do alto, de que tinha agora a permissão do primeiro mistério, lá de cima, lá do primeirão, né? Para revelar tudo aos seus discípulos diretamente, sem o uso de parábolas. Né? Lembra que ele falava sempre em parábolas? Né? Agora não, ele vai falar tudo direitinho como se deve, porque os discípulos já tinham alcançado uma maturidade mental. Né? Confirmou que durante o período que ascendeu aos céus, havia recebido uma grande iniciação que lhe concedia poderes para revelar o que só poderia ser abordado de forma ainda mais velada. Sua descrição do assombro dos regentes dos planos inferiores, ao vê-los em sua veste de luz, indicativa desses novos poderes que lhe haviam sido conferidos e do estágio elevado que havia atingido. Então, ele descreve também aí a sua passagem por aqueles limites lá que era dominado pelos arcontes. Né? Na sua vestimenta, ninguém, nessa parte aí, muitos dos arcontes se converteram, foram desistiram dos trabalhos que eles estavam fazendo lá junto ao demiurgo. Muitos morreram, né? Eles foram eliminados, né? Só pela passagem da luz, assim, tal era a força que ele tinha, né? Então, vamos ver de novo aqui o nosso desenho, agora associado com um gráfico para a gente poder, né, entender um pouquinho aí, mas o gráfico é muito simplesinho. A hierarquia, essa cosmogonia de filosofia é muito complicada, nós não vamos aqui entrar no detalhe. Vamos se limitar a dizer que aqui são os limites superiores da luz. Acima desse 13º grau são os limites superiores da luz. E aqui, abaixo deles, são os limites inferiores da luz. E aqui essa é a divisão dos limites superiores da luz e dos limites inferiores da luz. Acima nós temos lá o eterno, absoluto, o inefável, né? Um. Abaixo dele ainda tem o pai e mãe, Barbelo, e a pronoia da luz. Né?
a pronoia da luz, que são todos aqueles que nos fornecem a luz. Depois tem os espíritos crísticos, né? Que são os filhos, alguns geons, e depois tem Sofia, né? Sofia, que deu origem a Sofia, objeto aí do nosso estudo, né? Que caiu aqui para os limites inferiores da luz, e é onde nós estamos. Nós estamos aqui nos limites inferiores da luz, que é dominado pelo demiurgo, né? Pelos arcontes, e aqui você tem a humanidade, e ainda abaixo da humanidade nós temos o abismo, né? Que é a mente, né? Que é aquele plano bem ruim, que na mitologia grega é chamado de Hades. Desculpa, o Hades é o grande regente dos planos inferiores, desse abismo aqui da mente, né? Bom, e agora vamos falar sobre o mito de Sofia, né? Nós vamos entrar propriamente no mito de Sofia. Sofia, que foi atraída, enganada e seduzida pelos poderes da luz com cara de leão. Esse poder, esse demiurgo aqui, esse arconte, é que provocou uma atmosfera de luz que atraiu Sofia e enganou-a. Enganou-a, né? Então, a simbologia que trazida para a realidade atual, esses poderes simbolizam o egoísmo, o materialismo que impera no mundo, atraindo e enganando a todas as almas, desviando-as do seu objetivo, do seu alvo, fazendo-as errar e permanecer neste plano físico, enclausuradas, escravizadas pelos regentes e arcontes, que se alimentam de suas baixas vibrações, frutos dos nossos erros, e que se manifestam em todos os aspectos da nossa vida. Okay? Então, nós percebemos que Jesus usa um mito para passar esse ensinamento para os apóstolos, né? Ele está lá falando para os apóstolos. Por quê? Porque o mito é temporal, o mito é universal, o mito é exploração, ele usa de uma exploração ontológica, ou seja, aborda uma questão relacionada diretamente com o ser. Hoje, não tanto, mas o mito, nos tempos passados, foi muito respeitado. Era uma maneira, representava uma grande verdade, era reconhecido por pessoas. Por exemplo, nós mostramos aqui o mito da caverna, né? O mito da caverna tem muito a ver com o mito de Sofia, na verdade é a mesma coisa, né? E esclarece muitas pessoas. E o mito da caverna foi criado há 2.400 anos atrás, está mais atual do que antes, né? A mitologia grega, né? Hoje está totalmente... ela transmitia confiança para quem conhecia, né? Todos carregam dentro de si verdades veladas, né? Mais verdades, né? Mas são verdades. Agora, mais recentemente, foi associada uma característica a esses mitos de crendices populares, de associado a seitas de menor credibilidade, mas não é. Um mito, ele tem por trás de si grandes verdades, tá? Só que estão veladas. Então, olha, presta atenção aqui agora, tá? Que o objetivo maior do mito, e de qualquer um deles, é, sem dúvida, a transmissão do seu conteúdo, a sua instrução sobre a meta final de todo ser humano, seja qual seja o retorno da alma à casa do Pai. Então, todo avatar, que nem o Mestre Jesus, que nem Buda, que nem todos os outros, eles têm ensinamentos que só têm um objetivo, que é nos levar de volta à casa do Pai. Mas essa casa do Pai aqui, ele tem várias maneiras de a gente ver, né? Por exemplo, no hinduísmo, quando você diz, vou sair da roda de samsara, ou seja, sair daquela sequência a sequência interminável de mortes e nascimentos, quer dizer voltar à casa do Pai. Você não vai mais precisar morrer nem nascer de novo. Você já fez a sua parte, você já se elevou. Ou no cristianismo, quando ele diz, eu vou entrar no reino dos céus, você vai voltar à casa do Pai, né? Ou no gnosticismo, quando você diz, vou retornar aos limites superiores da luz, você está falando a mesma coisa, né? Ou ainda no Bhagavad Gita, quando o Arjuna tenta recuperar o reino que lhe pertence,
ele está tentando retornar à casa do Pai, né? Ele está fazendo a mesma coisa, né? Ele está procurando se melhorar, se iluminar para retornar, para sair da roda de Sansara. Ou, ainda como Platão, quando Platão diz que você vai conhecer o mundo das ideias, né? No mito da caverna, né? Então, o mito da caverna mantinha as pessoas lá enclausuradas da mesma forma, né? Eles não sabiam que existia lá fora um mundo das ideias, um mundo superior, um mundo da luz, assim como Sofia, clausurada lá, quer voltar para o mundo da luz, mas está presa, e o pessoal da caverna estava lá preso pelos senhores da caverna, né? Ainda estavam presos com correntes. Né? E todos os que saem, todos os que alcançam o reino dos céus, que voltam para a casa do Pai, voltam para avisar as pessoas, né? Muitas fazem o grande desafio de voltar para ficar aqui orientando a população a voltar. Assim como as pessoas que lá no mito da caverna foram lá para fora da caverna, conheceram a luz, voltaram para avisar o resto. Esse é o grande serviço de altruísmo que a gente precisa destacar aqui. Um altruísmo grande por trás disso. Porque você não vai ficar bem lá no alto se você não voltar para avisar as outras pessoas, para levar as outras pessoas. Então, todas essas situações querem dizer a mesma coisa. Né? Voltar à casa do Pai, sair da roda de Sansara, buscar o reino dos céus, entrar no reino dos céus, e assim por diante. Né? Então, as instruções que Jesus passa nos diálogos junto com os discípulos vai mostrar para ele como é que você tem que fazer para retornar à casa do Pai, para voltar aos limites superiores da luz do gnosticismo. Né? As instruções que fazem parte desse diálogo com os revelam ainda que, de forma velada, os passos que devem ser tomados por todo aquele que decide trilhar a senda da perfeição que o livrará à libertação da alma. Então, gente, vale a pena a gente depois meditar e ver como é que são essas instruções que estão contidas lá no Filosofia, né? E essas instruções? Que são as metanoias que Jesus passa e os arrependimentos, ou seja, metanoias barra arrependimento. Aqui, num livro está escrito que é arrependimento e no outro que é metanoia. Eu gosto mais de metanoia, né? Cada arrependimento, ou cada metanoia, né, de Sofia, tem um significado mais profundo. Ou seja, Jesus vai mostrar para Sofia uma série de maneiras de pensar que vão tirar ela daquele estado que ela estava, ou seja, desesperança, ela estava lá com o seu discernimento baixo, estava era uma pessoa muito inocente, enfim, ela tinha várias coisas que iam se somando dentro dela que deixava ela estagnada lá naquele caos onde ela estava nos limites inferiores. Né? Então, cada arrependimento da Sofia tem um significado mais profundo do que o pesar pelos erros cometidos. O termo grego metanoia, que além do sentido de arrependimento, implica também numa mudança do estado mental. Este é o aspecto-chave para a libertação da alma, que é o centro da consciência do homem na mente. Tudo é mente, né? Ontem mesmo, na nossa aula, tudo é mente, mais uma vez, nós fomos colocados diante desse ensinamento. Tudo é mente. E o que está na nossa mente é o que acontece conosco, né? Pense no bem, que o bem acontece. Pense no mal, que o mal acontece. Então, a metanoia, ela vai ser uma forma dela mudar, realinhar essa mente da alma, para que ela, então, comece a pensar só no bem. Portanto, é pela mudança do estado mental que a mente transforma a mente, até atingir a plenitude do homem perfeito, que resultará na libertação da alma. Ok? Tá aí? Então, Sofia é atraída ou seduzida pelo poder da luz com cara de leão, símbolo do egoísmo que impera no mundo. Quando isso ocorre, aproveitando-se do enfraquecimento da alma, os outros poderes e desejos de natureza material inferior se intensificam. Ela fica num círculo vicioso, né? Quanto mais ela pensa mal, mais acontece coisa ruim, aí ela pensa mal e acontece coisa ruim,
Esse é o círculo vicioso, né? Um círculo vicioso. E há que se transformar isso num círculo virtuoso. Então, veja, aqui está um arrependimento, o primeiro arrependimento que Jesus ensina para a Sofia, né? Esse é o primeiro arrependimento que ele traz aqui. Presta atenção como é um lamento, né? Então, esse é o reconhecimento da Sofia que ela errou, é a vontade que ela está demonstrando de melhorar e a perseverança que ela tem que ter para continuar nesse trabalho aí de resgate, do seu resgate, né? Então, veja, ó luz das luzes, em quem eu acreditei desde o princípio, ouve agora, então, ó luz, o meu arrependimento. Salva-me, luz, pois mau pensamento penetraram em mim. Olhei, ó luz, em direção às partes inferiores e vi ali uma luz. Pensei, irei àquela região. Aí, irei àquela região para receber aquela luz. Fui e me deparei com a escuridão que existe no caos abaixo e não pude mais sair dali. Pois estava sendo atormentada por todas as emanações dos regentes e arcontes de poder com cara de leão que arrebatou a minha luz interior. Eu chamei por ajuda, porém a minha voz não atravessou a escuridão. Olhei para o alto, para que a luz em que eu tinha tido fé pudesse me ajudar. Quando olhei para o alto, vi todos os regentes dos éons, em grande número, que me olhavam com desdém, né, regozijando-se do seu infortúnio, do meu infortúnio, né, apesar de eu não ter feito mal algum a eles. Odiavam-me sem motivo. Quando as emanações do alto centrado, né, viram os regentes regozijando-se do meu infortúnio, eles sabiam que os regentes dos éons não viriam em meu socorro, e aquelas emanações que me atormentavam sem razão tomaram coragem e tiraram de mim a luz que eu não havia tirado delas. Portanto, agora, ó luz da verdade, tu sabes que eu fiz essas coisas em minha inocência, pensando que o poder de luz com cara de leão pertencia a ti. E o pecado que cometi é notório diante de ti. Então, veja, essas são somente 5 estrofes, a gente. São mais de 30 só no primeiro arrependimento, né? E nós precisamos entender direito o que está escrito aí, né? Então, veja, essas 5 primeiras estrofes do primeiro arrependimento de Sofia indicam as causas da situação aflitiva por que ela passa. Primeiro, uma total inocência ou símbolo de ignorância, né? Que ocorre devido à ausência de conhecimento. Isso também acomete todas as pessoas, muitas pessoas que estão aqui encarnadas, né? Falta de discernimento ao confundir o poder do egoísmo com a luz do alto. É muita inocência da parte da nossa querida alma para fazer isso, né? Maus pensamentos presentes que retroalimentam o desespero da alma perdida no caos. Sentimentos de impotência face aos tormentos dos regentes. Eles ficam rindo da gente, vocês não veem. Mas desde o começo dos nossos trabalhos, o nosso querido mestre João falava, você fica fazendo essas coisas, e eles ficam rindo da nossa cara. Hein? É justamente isso. A gente não consegue vê-los, mas eles riem da nossa cara porque eles provocam as dificuldades, a gente tropeça e cai e eles dão risada. É esse mesmo a tradução que se deve fazer. Isso nos dá um sentimento de impotência, né? Dada a atitude que esses regentes tomam. Na verdade, esses atributos estão presentes em muitas das almas encarnadas, que sofrem as mesmas consequências de Sofia. A humanidade inteira. Né? No mito, esse arrependimento de Sofia é apresentado como ocorrendo logo após o assédio dos poderes. Porém, o mito é atemporal. Né? Então, nós temos que entender que nós estamos aqui encarnados há quanto tempo? Quanto tempo?
Nós não sabemos dizer há quanto tempo nós estamos já encarnados aqui, né? Mas muito. E não saímos do lugar. Não ainda chegamos a pegar o nosso ônibus para voltar à casa do Pai, né? Por isso o mito atemporal, ele serve em qualquer instante, né? Na realidade, a alma permanece aqui por muitas encarnações, perdida no caos, iludida pela luz da matéria, pela luz das paixões, até tomar consciência de sua situação. E só então, ao seu despertar, quando relembra sua herança divina, passa a fazer o seu entendimento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, agora. Né? Então, o nosso arrependimento, o nosso caminho, né? A gente pega um caminho que ele é largo, depois ele vai estreitando, e vai chegar lá na frente, tem uma porta bem estreita, né? E essa estreita vai mostrar as permissividades que a gente não pode ter. Ou seja, você tem que ser pesado ali para ver se você vai passar por essa porta estreita. E isso que vai dizer o seu comportamento. Então, durante essa longa peregrinação da alma, as suas quedas são incontáveis. Entende onde a gente quer chegar? Bom, eu que falei tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Aquele primeiro arrependimento de Sofia, ele está todinho dentro do Salmo 69 da Bíblia. Lembra que a Bíblia tem muitas coisas, mas muita tavelada? Muita ninguém sabe o que é. Né? Inclusive, nós fizemos aí um apanhado, deixamos lá no grupo da FRA, né? Que mostra esses 5 primeiros estrofes do arrependimento de Sofia, comparado aos 5 primeiros estrofes do Salmo 69, né? Tá? Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. É o mesmo da coisa daquilo que está escrito lá. Um pouquinho diferente, porém, o efeito que ele dá é o mesmo, né? A vibração que ele traz é a mesma, né? Ou seja, a vontade que você tem de poder ser resgatado, de poder receber a ajuda do alto. Tá? Então, eu convido todos depois a procurarem esse anexo que eu deixei lá no site, no grupo da nossa reunião. Ele tem lá os 5 primeiros estrofes, e eu prometo para vocês que eu vou fazer de todos os 24 metanoias para que vocês possam saber o que está lá. Até lá eu vou dar uma tabelinha mágica aqui para vocês. Então, ao longo de toda a narrativa do mestre, né, todos os arrependimentos, todas as metanoias foram apresentadas por Jesus, um a um. Né? E, em seguida, um dos discípulos que estavam lá junto com eles se habilitava a fazer uma interpretação daquele ensinamento. E o reconhecia como um ensinamento já antigo, profetizado pela mesma energia presente no Salmo. Ou seja, a mesma energia que foi lá e intuiu a Davi a escrever aqueles salmos, é a que está ali apresentando hoje os arrependimentos de Sofia. Ok? No total, são 24 arrependimentos de várias estrofes de cada um. Tá? São 24. Até o 13º, a Sofia já sai dos limites inferiores, já é libertada, já fica ali estacionada no 13º, é um. Tá? E daí para frente são mais 11 metanoias de exaltação, e onde não só os salmos são usados, mas também os cânticos dos cânticos de Salomão. Tá? Então, aqui, nós temos aí essa nossa demonstração, né? Foi preparado, apresentado uma comparação entre o Salmo 69 da tradição maçorética e a primeira metanoia colocada no grupo do WhatsApp. Podem ver lá que tem lá um PDF onde está demonstrado isso. Depois eu peço que todos vão lá e vejam. Mas essa tabelinha mostra o que aqui? Deixa eu ver aqui. Primeiro, que a metanoia número 1... Opa, volta. Ela é o Salmo 68, se a Bíblia é de procedência grega, né? Ou se o Salmo 69, se a Bíblia é de procedência judaica, né? A maçorética ou a Septuaginta. E com isso vocês têm lá
uma indicação boa do que a gente pode, então, se apegar, né? Vamos lá e vamos, então, dar atenção para o que está escrito lá nesses salmos aí, ok? Mas mais ainda, até o 13º metanoia, eu já fiz aqui um resuminho, tá? Isso dos nossos estudos nós já tínhamos feito, nos deparamos que Papi também tinha feito aí há 100 anos atrás. Então, nós vamos deixar aqui para vocês que o segundo metanoia é o Salmo 70, na tradução de Septuaginta, ou 71 na Massorética. Tá? E assim por diante, até o 13º. Durante todas essas metanoias que Jesus vai passando para Sofia, o que acontece? Vão acontecendo iniciações, né? Ou seja, a alma vai tomando, vai mudando a sua vibração, né? Aquela vibração vai aumentando, a luz vai aumentando, e então ela vai conseguindo iniciações, até que ela consegue, aqui no 13º metanoia, ela consegue uma iniciação grandona. Então ela vai, Jesus pede ajuda aos auxiliares dele, que são os anjos da legião de Miguel e de Gabriel, e coloca ela lá no 13º éon, já livre do domínio dos arcontes. É um mito, é uma verdade, né? Então a gente só tem que fazer o quê? Ter fé, pista e sofia, né? A fé na força que vem do alto, ok? Então, meus irmãos, a hora já se faz. Eu não quero me atender mais, eu não vou aqui me estender mais, né, nesses assuntos, porque eu vou dar um pouco de trabalho para vocês, tá? Aqui é só um resuminho do Salmo número 1, tá? O Salmo número 1, ele tem essas partes aqui que elas são iguais. Okay? Salva-me a luz, pois maus pensamentos penetraram em mim. No Salmo 69 está o quê? Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Tá com outras palavras, mas quer dizer que nós estamos atorrados atolado até o pescoço, não é? Esse é o sentido que a gente tem que manifestar, ok? E aí, a bibliografia que a gente tem aí, como eu falei lá no começo, a gente não recomenda, né? Porque são livros muito, assim, tá muito complicado, né? As cosmogonias são livros muito complexos e precisa ter uma base. Se precisar, depois nós vamos fazer o prosseguimento disso lá com o item 1 e o item 3. O item 3 é muito bom, que são as renúncias, e o item 1 fala da ascensão do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, tá? Vamos interromper agora a nossa apresentação, para que a gente possa, então, responder algumas perguntas aí, tá? Se é que elas vão existir, ok? Muito bem, muito bem. Dúvidas, críticas, sugestões? Davi, você sentiu isso, alguma coisa que você já conhecia, que você está vendo dia a dia aí? O que você sentiu disso? Muito dia a dia, né, irmão? É, Exatamente. então, veja. Embora toda essa situação que foi demonstrada por você agora, são tendências a mudar muito, né, o significado das coisas, né? Porque você Essa é a começa a ter nossa outros esperança. conhecimentos, né? Outros Essa é a nossa conhecimentos, esperança. né? Quando eles falam que serão necessários 144 mil pessoas com a mente bem avançada para se processar já uma possível mudança aqui na Terra, são 144 mil pessoas que chegaram até o 13º éon ali. Tá? São Certo. almas que progrediram e estão lá no 13º éon já aguardando instruções para o que deve ser feito. São almas que vão servir a humanidade, né? São almas que vão É, servir a humanidade. E não precisa falar quem são os arcontes e quem são esses seres aí que estão atrapalhando a humanidade, né? O nome dele está aí em todos os jornais aí, todo dia, né? exatamente. Agora, irmão, eu acho que é uma coisa muito interessante, está tendo muito, algumas pessoas que eu conheço
e acho que até já ocorreu contigo, de pessoas questionarem a posição dos gnósticos nessas épocas aí, onde foram, de uma certa forma, até usados, né, pelos próprios arcontes aí, onde foram tão, rotulando os gnósticos como pessoas que levavam conhecimento negativo e não de conhecimentos positivos, né? Até aquela última live lá sobre os conhecimentos que você, inclusive, participou, ele foi questionado isso aí, foi uma coisa assim que você vê que é uma ignorância total do que significa o gnóstico, né? Então, acho que isso é importante ser colocado assim a público, principalmente para quem está no nosso meio, porque é o tipo de dúvida que acontece na cabeça de muita gente, né? Então, Por causa que realmente foram tudo manipulados, né? Todas manipuladas, né? é, desde o começo, todo aqueles seres que se apresentam para a humanidade trazendo poder para as pessoas, poder assim, capaz de subjugar esses regentes aí, esses arcontes, né? Uhum. Ou seja, você está preso na caverna, de repente vem uma pessoa que te dá poder para você sair da caverna, você vai querer, ou não é? Então, a caverna, então, esses seres aí, eles fazem de tudo para abafar, ou seja, eles fazem o que eles costumam fazer é quando eles acabam com a credibilidade das pessoas, né? Isso Exatamente. é feito muito aqui. Os gnósticos, por sua vez, eles foram perseguidos todos esses 2000 anos, tá? Só para você falar, só para falar algum, ó, primeiro, todos os apóstolos de Cristo foram mortos absurdamente, assassinados. Por isso Sim, que todos os seus auxiliares se prestaram correndo a escrever os ensinamentos para que ficasse para a posteridade, né? exato. Depois, teve o massacre da Alexandria. Teve, no ano 1000, os gnósticos de Saint-Étienne. Depois teve outros aí, teve os cátaros, né? E por que eles se perseguiam muito perseguiam essas pessoas? Porque essas pessoas estavam no caminho de obter o ensinamento correto para se libertar dessa enclausuramento que eles estavam submetidos. E eles não podiam Exatamente. deixar que isso fosse, fosse uma válvula de escape que ia carregar um monte de gente. O próprio, esses cientistas aí, por exemplo, o senhor Tesla, né? Ele Uhum. foi barbaramente criticado e acabou sendo assassinado, né? Parece que assassinado é a capacidade principal dele. O povo tártaro, o Sim. povo tártaro. Então, são Aham. incontáveis as formas com que eles abatem, com que eles colocam um pano quente em cima, terminam, dizimam, tiram da história esses fatos. Por isso que eu falei, olha, nós, esse ensinamento gnóstico, ele já está de posse da humanidade faz muito tempo, porém, restrito às sociedades secretas, né? Ou seja, o gnosticismo, a Fra, né? A teosofia tem, ela chama de cristianismo primitivo, né? O budismo tem, o hinduísmo tem, mas selecionado para as pessoas lá, né? Sim. Então, essa que foi a minha intenção de trazer para vocês, porque essa é a hora de trazer. Essa é a hora do povo entender que o povo precisa já conhecer a sua origem, onde ele está, o que ele precisa fazer para que seja beneficiado não só ele, mas como toda a humanidade, né? Eles foram designados praticamente por Cristo para dar continuidade de tudo aquilo que o próprio Cristo tanto ensinou, né? E que deveria ser mais bem esclarecido com relação aos ensinamentos, né? Só que realmente a força do sistema acabou criando essas dificuldades e começaram a dar esses rótulos todos a eles, né? E outra, eles deram um rótulo de pejorativo para o gnosticismo, né? Você viu? Né? Você mesmo falou Exatamente. daquela. Infelizmente, as pessoas são pagas para fazer isso, para falar. Elas recebem dinheiro para falar essas coisas. A gente não pode fazer Exatamente. nada, né? Nós só podemos evitá-las, né?
Exatamente. Mas, se você pegou a ideia, tudo bem. Alguém mais quer fazer alguma observação, algum questionamento? Hoje a nossa querida, a tia não veio, né, meu? Aniversário dela, a tia Laíde. Aniversário da tia Laíde, né? Então. Exatamente. Deixar um recadinho aqui escrito aqui nos comentários aqui. Tá. Alguém mais quer fazer alguma observação? Estela, você pode falar, pô. Gente, então tá bom. Eu agradeço todos aí que. Opa, tem alguém chegando atrasado aqui, hein? Oi, Wagner. Oi, pois não, César. Boa noite. Você podia falar mais, explicar sobre a questão do demiurgo para entender melhor? O demiurgo, ele é o chefe dos arcontes, né? Ele é o chefe do plano material, ele é o chefe do plano físico. É ele o grande arquiteto desse mundo inferior, né? Está a cargo dele toda a fabricação dos corpos humanos, né? Todo esse equipamento humano aqui, feito da terra, né? Esse corpo físico humano aqui é obra dele, né? Assim como É, de todos os animais, né? teria alguma coisa a ver? Eu já ouvi algumas pessoas falando quando se referem a que nem os judeus falavam Yahvé ou Jeová, na verdade, esse Deus material que não é o supremo criador, mas sim esse Deus material. Exatamente. Ah, sim. Exatamente. No caso do Yahvé, sim. No caso todos eles já foram constatados que eram grandes arcontes, né? E fizeram o trabalho dele bem feito de testar um mestre, né? Para que ele, através desse teste, do teste que ele passou, aumentou a sua força. E é o que vai fazer com todos nós, né? Nós vamos ter a nossa força aumentada em função da força que nós fazemos para superar as nossas dificuldades, né? Então, esse é o grande objetivo do treinamento ou dessa situação nossa aqui. Nós reconhecemos que nós estamos sofrendo e a gente tem que trabalhar para sair dela, né? Porque se nós estivéssemos no bem bom, se aqui fosse o paraíso, né? Na verdade é o paraíso, mas o paraíso dos acontos, ou seja, ele mostra todas as coisas boas que tem isso aqui, mas as coisas boas não representam aquilo que a gente acha que é. Você se achega às coisas boas deste mundo, mas ela vai te tirar você, vai desviar você do seu caminho correto, né? Então, aqui é o paraíso, porém, não o paraíso que nós precisamos. Quando os árabes muçulmanos falam em Alá, é a mesma coisa ou é diferente no caso? Alá é Deus Supremo, né? Ah, sim. Alá é Deus Supremo. Alá é o mesmo que está no mesmo nível nosso lá do Uno, da nossa hierarquia. É uma compreensão mais elevada, no caso, que eles têm quando eles se referem a Alá, né? Claro. Sim. Tá. Lises, você chegou atrasada, Lises. Ô, Wagner, só rindo, né, Wagner? Quem não pode falar, não funciona essa porcaria aqui. Já 3 tentativas de conserto e não conseguem. Agora vão levar, eu te falei, né? Que vão levar para a oficina para ver se consegue arrumar. Vamos ver. Vamos ver se conseguem arrumar agora. Mas excelente aula. Assim como ele falou de Alá, eu te falo de Adonai. Para a oficina, para ver se consegue arrumar. Excelente aula. Muito obrigado, muito obrigado. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim. Sim. Wagner, a aula foi gravada?
Foi, Lides. Está sendo gravado ainda, foi bom você falar. Eu vou parar, interromper a gravação agora. E depois eu coloco lá no site para vocês assistirem. Ah, que bom, que bom. Que bom. Obrigado, que bom. Numa oficina. Eu trouxe até aqui para isso. Parece uma úlcera péptica perfurada. É claro que sim, ele está com uma hora, pode perfurar. Gente, vamos então fazer o nosso fechamento, vamos fazer a nossa finalização. Doutor, eu sei que precisava de apoio, mas qualquer Muito microfone aberto. pense duas vezes na próxima. Alguém está com o microfone aberto? Meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês que compartilharam comigo esses momentos aqui de reflexão. E vamos, então, agradecer às hierarquias Rosa Cruzes, às hierarquias gnósticas, a presença dos mestres aqui que estiveram todo o tempo nos orientando, nos protegendo e também colocando palavras na nossa boca que serve para entrar nas nossas mentes e nos nossos corações. Benditos sejam os que viveram antes de nós, os que estão conosco e os que nos sigam. E graças sejam dadas a seus mestres e diretores invisíveis. Benditos sejam os que estão sobre nós, os que habitam por baixo, à direita e à esquerda, e venham a nós as forças divinas neles incorporadas. Benditos sejam os que nos amam e nos compreendem. E benditos também sejam os que nos odeiam, porque não nos compreendem. E graças sejam dadas às almas neles encarnadas. Bendize-nos, ó força concentrada nos naus, na loja branca de Montserrat, e nas demais esparsas pelo mundo, e permite que os irmãos invisíveis cuidem dessas criaturas até o fim dos seus dias. Assim seja. Paz a todos os seres. Meus irmãos, tenham uma boa noite. Obrigada, Wagner. Boa noite. Deixa eu ver o que o irmão Ivo quer aqui, ele está me chamando aqui. Porque a cirurgia dele vai ser diferente, mas eu não consigo convencer o cara, eu não sei o que fazer. Não. Irmão Ivo, pode falar. Irmão, louvor e graça, dou graça a todos que compartilharam. E essa nossa afirmação final é o bálsamo para todos nós. Benditos sejam os que estão conosco e os que nos sigam. Na realidade, nós devemos ter consciência de cada um, como diz Jesus, toma tua cama e anda. Nos dias de hoje, o Amazedon é muito individual. Mas, ao mesmo tempo, quando se tem esse alento de afirmação dos mestres, nós vemos que o nosso planeta sofre muito mais do que nós. Porque é ele que nos dá o alimento através da Mãe Natura. E, de alguma forma, nós nos comprometemos e, às vezes, acabamos nos comprometemos no sentido negativo e, às vezes, não trabalhando correto. Então, nós devemos ter sempre em mente que o bendito seja estar conosco sempre. Então, às vezes, o foco dessas reuniões, que muito aleatoriamente acontece, nós temos que ter esse despertar consciente em nosso dia a dia, como Jesus abre o nosso coração diário, e quando você abre os olhos, agradece a Deus. O respirar, o estar ligado com todos nós nesse pequeno momento. Então, isso é o bendito seja. Porque nós somos frágeis e fracos ao mesmo tempo. Como você deu toda essa retórica da Petite Sophie, você vê o quanto ela lutou e realmente essa alma que atravessou mostrando a imensidão
do que o nosso ser humano são frágeis e nós estamos sempre sucumbindo às provas. Eu sou prova disso, irmão. E eu estou tentando redimir de muitas coisas das quais eu estou hoje. Então é muito individual. Então lembrar, isso é um alerta para todos nessa lição. Mas a gente tem que despertar consciente na individualidade, porque a gente ora para chamar num todo, no momento desse de conclamação de bendito seja os que estão conosco e os que virão depois. Assim seja. Muito agradecido a todos a oportunidade de estar falando e a você, Wagner. Obrigado. Eu que agradeço você, irmãozinho. Eu que agradeço Namastê. você. Namastê. O que ele estava falando me veio na cabeça as palavras da canção Bendigamos ao Altíssimo, ao Senhor que nos criou. Muito bem, meus irmãos. Acho que isso nós vamos continuar na nossa próxima aula, falando da outra parte da filosofia, vai falar sobre o aspecto terceiro lá, que é a renúncia, e vai ser muito bom. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Até logo, gente. Boa noite. Fiquem vocês todos com Deus. Obrigada, Wagner. Obrigada. Vamos com Deus. Oi, Wagner, boa noite. Boa noite, Tchau. Thiago. Obrigado. Tchau. Queria te fazer uma pergunta. Mandinha, obrigado, Mandinha. Queria te fazer uma pergunta. Você falou que tem um grupo do WhatsApp onde você manda as informações? Das pessoas que estão inscritas no grupo, né? Quer que eu te ponha lá? Se você puder. Tá bom. Você me adiciona lá? Pode deixar. Tá bom. Tá bom, obrigado. Boa noite. Dá um abraço na tia Laíde depois.